Olá, boa tarde a todos. Eu sou Camila Regis, quero agradecer a presença de todos vocês hoje aqui no nosso evento exclusivo que vai debater o futuro da avaliação, novas possibilidades e formas de avaliar. Bom, nossa programação hoje, nós vamos ter dois convidados de importantes associações educacionais brasileiras, o Carlos Fernando Araújo Júnior, da ABED, o Rodrigo Capelato, do SEMESP. A mediação desse debate vai ser do Leonardo Ferreira, que é da equipe Tamirim. Na sequência, nós vamos abrir para as perguntas e depois as conclusões e o encerramento. Mas, antes de começar, eu queria dar alguns recados para vocês. Vocês podem enviar questões, perguntas para os nossos palestrantes a qualquer momento na seção Q&A, que fica logo aqui embaixo, na barra de vocês. E também vocês podem dar um oi pelo chat, se vocês quiserem se apresentar, mas, por favor, eu peço que vocês concentrem as perguntas na seção Q&A. Além disso, em continuidade à nossa sessão, vocês vão receber dentro de 24 a 48 horas, no e-mail cadastrado, o link para a gravação desse webinar e também um link para que vocês possam gerar o comprovante de participação. Eu aproveito e convido a todos para nos acompanharem nas nossas redes sociais Turnirim Brasil, no Facebook Turnirim do Brasil e no LinkedIn Turnirim Brasil. Bom, quero apresentar mais detalhadamente aqui os nossos palestrantes de hoje. Representando a ABED, nós temos o professor Carlos Fernando Araújo Júnior. Ele é diretor de Relações Nacionais da Associação Brasileira de Educação à Distância, diretor acadêmico EAD do Grupo Cruzeiro do Sul, pró-reitor de Educação à Distância do Grupo Cruzeiro do Sul. Ele é graduado em Física pela Unesp de Rio Claro, com mestrado e doutorado pelo Instituto de Física Teórica da Unesp e com MBA em Gestão Executiva pela Fundação Dom Cabral. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. É um prazer tê-lo conosco. Também o nosso outro convidado, nosso palestrante, é o Rodrigo Capelato, que é diretor executivo do SEMESP, que é a entidade que representa as mantenedoras de ensino superior do Brasil, coordenador do Instituto SEMESP e do Sistema de Informações do Ensino Superior Privado, SINDATA. O Rodrigo é economista pela Universidade de São Paulo, com MBA em Tecnologia da Informação pela Fundação Instituto de Administração da USP e é doutorando em Estudos Contemporâneos pela Universidade de Coimbra. Rodrigo, muito obrigada pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui conosco nesse debate tão importante. Bom, eu vou passar agora a palavra para o Leonardo Ferreira, que é o nosso gerente regional de marketing. Olá, muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso evento. Eu gostaria primeiramente de agradecer aos nossos convidados, os palestrantes convidados. E, bom, eu e a Camila vamos estar realizando a mediação dessa sessão e apresentando um pouquinho aqui a nossa equipe da Turnirim, que está presente no nosso evento e que vai apoiar com a parte de perguntas ao final. Então, eu sou o gerente de marketing da Turnirim América Latina. Gostaria de também apresentar o César Barreto, nosso executivo de contas da Turnirim América Latina, ao Guilherme Vasconcelos, gerente de contas da Turnirim Brasil, ao André Desotti, que é da área de desenvolvimento de contas da Turnirim América Latina, e a Camila Regis, que nos acompanha aqui nessa sessão, que vai nos apoiar aí ao longo do evento, tá bom? Então, agradecendo a todos, eu gostaria de passar a palavra para o professor Carlos. Muito obrigado, professor. A palavra é toda sua. Olá a todos. Agradeço o convite da Turnirim para participar desse evento sobre um tema bastante relevante, um tema instigante. Agradeço aí a oportunidade de trocar com vocês, todos, gestores, professores e coordenadores de instituições de ensino superior, instituições da educação básica. Agradeço também à ABED pela indicação do meu nome para estar aqui. Agradeço em nome do professor Frederico Lito, presidente da Associação Brasileira de Educação à Distância. Bom, eu fiz aqui uma apresentação, vou compartilhar com vocês, uma reflexão sobre a
o tema que foi colocado aqui para nós. Deixa eu dar logo para o início aqui. Vocês estão vendo a apresentação? Sim, professor. Então, vamos lá, pessoal. Nós temos pouco tempo. Vamos deixar aí para as questões depois para a discussão após a apresentação do Rodrigo. Também gostaria de agradecer aí a oportunidade de estar junto com o Rodrigo, do SEMESP, que tem feito um trabalho excelente no SEMESP nos últimos anos. Então, o futuro da avaliação, novas possibilidades e formas de avaliar. De que ponto eu falo sobre esse tema? Eu não sou especialista em avaliação, mas dentro do trabalho de gestão da educação à distância, nós nos deparamos com isso, na necessidade de trabalhar com a avaliação e pensar em novas formas de avaliar os nossos alunos, considerando a progressão do que nós queremos com o processo de ensino-aprendizagem, o que nós queremos com relação às competências específicas, às competências socioemocionais e, por que não dizer também, das competências institucionais. Cada instituição pode ter traços diferentes de formação e esses traços diferentes de formação podem ser colocados para serem avaliados. Eu começo aqui com esse quadro desse livro, do John Biggs e da Catherine Tang, que eu achei muito interessante, e já tenho usado ele em vários momentos. Então, você tem aqui dois tipos de estudante. Ele coloca aqui a Susan e coloca aqui o Robert. Um como um acadêmico não tradicional, o Robert, e a Susan, que vem de uma boa escola e vai para o ensino superior. A Susan, como vocês podem ver aqui, do lado esquerdo, no eixo vertical, nós temos as diferentes etapas colocadas em várias taxonomias, né? Memorizar, tomar nota, descrever, explicar, relacionar, aplicar, e a de maior nível aqui é a teorização. E a Susan não tem problema, não é? Com o tempo, ela chega e ela já chega num bom nível. Lógico que para ela ter uma melhor performance, novos modelos e novas formas de ensino-aprendizagem devem ser aplicadas. Agora, olha a distância da Susan com o Robert. O Robert vem de uma formação não tão boa, não é? E precisa sair desse poço para subir níveis, atingir níveis de aprendizagem ainda maiores. Então, nesse livro, o Biggs coloca a necessidade da gente trabalhar com o alinhamento entre os objetivos de aprendizagem, os conteúdos, as competências que nós queremos trabalhar e os resultados de aprendizagem. E que essas atividades as atividades de aprendizagem necessitam ser bem trabalhadas para que nós possamos atingir os objetivos de aprendizagem estabelecidos no nível da unidade, do curso, da instituição, de tal forma que nós possamos conseguir isso. E é interessante que ele coloca aqui, esses baixos níveis aqui são obtidos com um modelo de aprendizagem passiva e um maior nível, um nível mais elevado, uma aprendizagem ativa. Bom, aqui é o contexto do ensino e aprendizagem, mas dentro do contexto do ensino e aprendizagem nós vamos precisar fazer a avaliação. E para cada nível desse contexto aqui de memorizar, tomar nota, descrever, explicar, relacionar, aplicar e teorizar, nós temos necessidades de avaliações diferenciadas. Mas esse é um grande quadro da realidade brasileira, em especial na educação à distância.
onde, pelas mensalidades dos cursos, nós atraímos uma classe social que estava afastada, muitas vezes, da escola há anos, e, ao chegar no ensino superior, tem que fazer um salto quantitativo e qualitativo da sua formação em pouco tempo, e então é necessário que nós usemos metodologias de ensino e aprendizagem diferenciadas e também de avaliação. Então, a avaliação está estreitamente relacionada com os objetivos de aprendizagem em qualquer sistema. A gente fala isso, sabe isso e pratica pouco isso. Eu acho que, antes de tudo, a gente tem que pensar por que avaliar, como avaliar e o que avaliar. Eu uso aqui o círculo do Simon Sinek, que foi feito em outro contexto, mas eu acho que ele pode ser usado para isso. Por que nós queremos avaliar? Eu não vejo isso bem descrito, de forma aprofundada, em PDIs de instituições, em projetos de curso. Acho que a gente trata a avaliação já de uma forma corriqueira, e a avaliação tem um papel fundamental no processo de ensino e aprendizagem. Não é? Por que a instituição quer avaliar? O que ela quer avaliar? Não é? E como avaliar? Por que é o propósito da instituição? O como avaliar está relacionado com os métodos. Métodos, recursos para avaliação. Hoje nós temos muitos recursos, a própria Turnitin tem recursos de avaliação, outras empresas têm. Então, qual que é o melhor recurso dentro da proposta que foi colocada? E o que avaliar dentro do curso? Se vai avaliar competências, se vai avaliar competências específicas, como vai fazer isso. Então, é um primeiro momento de necessidade de reflexão. Eu vou colocar aqui, quer dizer, a questão das competências para o século XXI. Se avaliar as competências específicas, aquelas competências relacionadas aos conteúdos específicos de uma determinada área, já é difícil. Avaliar as competências, essas competências mais transversais, ainda é mais difícil. Mas nós temos aí uma literatura bastante ampla. Eu coloco aqui para vocês algumas dessas literaturas, que vocês poderão depois buscar, que tratam dessa questão das competências, que são muito faladas hoje, e elas entram também no contexto da avaliação. Entre essas competências, eu faço um recorte aqui da Binkley, onde alguns nomes podem ser diferentes de outras, né? Algumas competências diferentes de outras, mas ela caracteriza aí 10 competências com 4 categorias: modos de pensamento, modos de trabalho, ferramentas para o trabalho e vivendo o mundo, onde a criatividade, inovação, solução para problemas, tomada de decisão, aprender a aprender, a metacognição, né? A questão da cidadania local e global. Como avaliar essas competências? Vida e carreira, responsabilidade pessoal e social, incluindo a competência, a consciência e competência cultural. No âmbito dos Estados Unidos, existe um Degree Profile que é usado por várias instituições que buscam avaliar os conhecimentos específicos dos alunos, mas também, como eu comecei a falar, competências que a própria instituição gostaria de estabelecer nos seus estudantes. E, para isso, é um processo, não é? Desde a entrada do estudante até o final, onde se analisa o conhecimento especializado, o conhecimento abrangente integrado, tudo isso dividido em várias proficiências, né? Competências intelectuais, aprendizagem integrada e colaborativa, aprendizagem cívica e global.
Esse documento é bastante interessante, utilizado por mais de 1.000 instituições americanas. Penso que, dentro dessa ideia do futuro da avaliação, eu acho que ela não fica compartimentada só dentro do curso, dentro das disciplinas. Ela vai mais além e é mais abrangente. E, dentro de metodologias de avaliação da aprendizagem para aprendizagem, nós temos várias, né? Agora, a tecnologia nos dá vários potenciais de avaliação por pares, diversos tipos de avaliação online, diversos tipos de possibilidades de avaliar projetos inter e transdisciplinares, recursos de portfólio, rubricas, e o Learning Analytics e a curadoria dos itens de avaliação, eu considero aqui metodologias para avaliar a aprendizagem. São 2 itens cada vez mais importantes e que tenho certeza que no futuro vão ser aí fator comum para todas as instituições. Aqui eu trago para vocês, brevemente, um modelo que nós usamos na Cruzeiro do Sul Educacional. Então, nos cursos à distância, nós temos uma parte de avaliação que é feita em ambiente virtual, uma parte de avaliação que é feita presencialmente. Aquelas avaliações, e aí a gente chama aprendizagem online, aquilo que acontece na disciplina, que está em azul mais claro, nós temos avaliações de sistematização, muitas disciplinas têm projeto colaborativo, existem avaliações de aprofundamento, que são avaliações que podem estar relacionadas também com projetos individuais, com textos específicos que os alunos fazem. E temos também avaliações que saem do escopo das disciplinas e que compõem a nota do aluno do semestre. Simulados específicos, muitas vezes até simulados por ENAD, projetos colaborativos interdisciplinares, trilhas de aprendizagem e a ambientação, que é um componente para que o aluno conheça como trabalhar num ambiente virtual, como estudar num curso à distância. Dentro daquilo que acontece na avaliação presencial, nós criamos um modelo de avaliação presencial que avalia as disciplinas, onde nós iniciamos trabalhando com os objetivos específicos das disciplinas e associando a esses objetivos os itens de avaliação. A nossa ideia futura é mudar esse contexto para trabalhar com competência, ou seja, os itens de avaliação relacionados com as competências, e temos também um componente de conhecimentos gerais, que vai para todos os alunos, independente dos cursos, onde nós buscamos trabalhar a questão da leitura e compreensão e competências de interpretação em diferentes linguagens. Auxiliar e avaliar contextos históricos e sociais é um dos objetivos desses componentes gerais, desse componente de conhecimento geral que nós temos na avaliação presencial. Um aspecto que, como eu comentei, é de grande importância e cada vez mais, certamente vocês já ouviram falar, é sobre o Learning Analytics, né? Ou muitas vezes em espanhol se coloca analítica da aprendizagem, em português isso não é muito colocado, a gente usa Learning Analytics, que é a medição, a coletação, não é? E análise dos relatórios de dados sobre os estudantes em seus diversos contextos. Os dados que vêm da aprendizagem do aluno, em especial no contexto de escala, como a gente trabalha no EAD, mas em qualquer instituição, penso que isso vai ser cada vez mais comum, a necessidade de analisar esses dados e, a partir desses dados, ter uma descrição, um diagnóstico, uma predição e uma prescrição. Esses níveis aqui são níveis cada vez mais elevados de complexidade e que demandam recursos adequados. Alguns sistemas de avaliação possuem ferramentas de Learning Analytics, outros ainda não possuem ferramentas tão apuradas,
mas as instituições devem estar atentas a essa possibilidade, a essa necessidade, eu digo, né, de usar o Learning Analytics para trabalhar com avaliação. E existe também, pouco falado, mas ele pode ser considerado também uma decorrência do Learning Analytics, que é o Academic Analytics. Enquanto o Learning Analytics está relacionado diretamente ali com o aluno, o Academic Analytics está relacionado com o uso desses dados para a melhoria dos processos organizacionais, fluxo de trabalhos, e também, se nós temos aspectos como retenção, aspectos que estão, muitas vezes, associados com o progresso da aprendizagem do aluno, isso é feito dentro desse âmbito do Academic Analytics. E tudo isso, pessoal, é uma evolução, né? Learning Analytics não é tão fácil de ser implantado nas organizações, ele impacta na organização, e aqui nós temos um quadro que mostra a maturidade do desenvolvimento do Learning Analytics, que começa aqui com a conscientização, com a experimentação, depois com a criação de dashboards para os estudantes, o próprio estudante saber como ele está com relação aos seus colegas em termos de aprendizagem, dashboards para os professores, ferramentas de BI, relatórios, que impactam aí na organização dos estudantes, dos professores e gestores, indo aqui para um modelo de transformação organizacional e depois de transformação setorial. A maioria das instituições, eu acho que ainda estão aqui nos 2 primeiros degraus desse processo, e algumas estão aqui no 3º. Eu acho que, como vocês estão vendo aqui, dentro da evolução, nós podemos ter uma transformação organizacional e uma transformação setorial a partir do uso cada vez mais adequado desses recursos de Learning Analytics. Aqui eu trago 2 casos, não é, para vocês verem a importância que a avaliação tem. Já tem uma importância muito grande, considerando aquele primeiro quadro que eu mostrei lá da situação dos 2 tipos de alunos, né? Onde nós temos que oportunizar processos de ensino e aprendizagem diferenciados, também processos de avaliação diferenciados, para que nós consigamos atingir os objetivos de aprendizagem dos componentes curriculares. Mas, nesse caso aqui, é um caso bastante conhecido da Universidade de Purdue, nos Estados Unidos, aonde vocês veem aí a linha azul, a barra azul, desculpe, e a barra vermelha, que mostra grupos de alunos aonde foi aplicado Learning Analytics, uma proposta de Learning Analytics para esses estudantes. Eram estudantes da área de exatas, aonde e era feito, tem esses faróis aqui, porque o aluno via no ambiente virtual, via lá no portal da instituição, a posição dele com relação a outros colegas. E não era só isso, né? Tinha outras ações, mas vocês veem que os alunos que passaram por esse processo, onde eles tinham a possibilidade de se analisar com relação a outros colegas, que eles tinham oportunidade de um feedback mais direto sobre o seu aproveitamento, o índice de evasão foi menor, não é? Mostrando, então, a importância da avaliação e do Learning Analytics para o sucesso do estudante. Aqui é um outro caso também, que está na literatura, que vocês podem acessar, isso é da Universidade de Michigan, mais complexo que aquele, mas está relacionado com avaliação, e não fica apenas no âmbito da avaliação específica da aprendizagem, mas monitora o estudante. Nesse caso, por exemplo, eles tinham o resultado da avaliação que os alunos têm antes de ir para a universidade nos Estados Unidos, que eu acho que é o GPA, se não me engano, e a partir desse dado eles já sabiam se o aluno tinha
mais propensão para... E esse case também foi feito em disciplinas da área de exatas, da Universidade de Michigan. Então, eles já sabiam, a partir do histórico do aluno, de informações do aluno, e informações históricas de 15 anos que eles varreram dentro dos sistemas deles, associando a nota que eles tinham de entrada antes da entrada da instituição e os resultados da avaliação de aprendizagem. Mas o que fazia esse sistema? Orientava o aluno de acordo com as notas dele e de acordo com o propósito dele, quer dizer, quanto ele queria se sair bem naquela avaliação. Eu quero ter o conceito máximo. O sistema, então, indicava para ele grupos de estudos, indicava literatura, indicava horas de estudos necessárias de área para ele atingir o resultado. E aqui também se mostrou bastante interessante e relevante o uso do Learning Analytics. Você vê que são situações bastante diferenciadas do uso desses recursos de Learning Analytics. Bom, considerando aí o tempo, quais seriam as direções para o futuro, né? Primeiro, a necessidade do porquê, não é? da avaliação. Por que estamos avaliando? O relacionamento, os objetivos da aprendizagem nos diversos níveis, da unidade de aprendizagem, da disciplina, do curso e da instituição. Isso tem que ficar muito bem mapeado. Na nossa instituição, nos cursos à distância, nós temos uma matriz de referência. Então, cada disciplina tem lá as suas competências específicas e as suas competências transversais. O desafio é levar isso para a avaliação. É um trabalho que nós estamos ainda fazendo e que eu acho que vai na direção do futuro. Avaliar competências versus avaliar conteúdo. No caso da educação à distância, a nossa organização ainda é muito voltada para o conteúdo. Nós precisamos sair dessa dicotomia. Nós temos que avaliar as competências específicas e as competências socioemocionais, se a instituição tem isso, e as competências específicas que marcam a instituição. Eu acho que isso ainda temos bastante espaço para percorrer. Utilizar metodologias variadas de avaliação para atender às competências específicas, as socioemocionais e as institucionais. Eu acho que os sistemas existentes hoje permitem isso, mas é importante o uso aí de criatividade, o uso de criatividade coletiva da instrução. Isso não se faz sozinho, se faz por meio de grupos inter e multidisciplinares, e as instituições, até para terem cada vez melhores resultados de ENAD, resultados de indicadores acadêmicos melhores, necessitarão trabalhar cada vez mais uma questão da aprendizagem, um detalhamento cada vez maior e uma finalidade bem estabelecida. E o acadêmico e o Learning Analytics é a principal ferramenta que as instituições vão ter para fazer a meta-avaliação, a avaliação da avaliação, conhecer mais detalhadamente, especial na educação à distância, que nós trabalhamos em escala, para conhecer em detalhe o perfil desse estudante, para recomendar para esse estudante diferentes percursos de aprendizagem, quem sabe diferentes também modelos ou formas de avaliação. É isso, agradeço aí a oportunidade, não sei se eu fiquei no tempo, se eu passei. Camila? Tudo certo, professor. Tá ótimo, Muito professor. obrigada. Nossa, muito obrigado aí pela
pela palestra, pela aula, né, para todos nós, muito rico o conhecimento passado e muito interessante esse ponto, né, da diferença do Learning Analytics, Academic Analytics, nesse momento que várias instituições ainda estão se adaptando, né, no pós, né, um ano pós-pandemia, e também poder entender essa importância de saber quais são os diferentes perfis de cada aluno, de poder, né, trabalhar com eles em cada uma da melhor forma, né, de avaliar para cada aluno aprende de uma forma. Então, muito rica essa reflexão, essa parte da avaliação por competências, né, porque a gente está vendo aí Fórum Econômico Mundial, por exemplo, falando sobre as competências do século de 2025 e falando de várias competências, habilidades, pensamento crítico e tudo isso em um momento em que a gente está trabalhando com ferramentas tecnológicas e como você consegue trabalhar cada aluno de uma forma a mudar um pouco desse paradigma, né, e estabelecer e fortalecer essas competências com eles. Muito, muito rico. Obrigado. Eu gostaria de, aproveitando aqui, convidar a todos e lembrá-los de colocar as perguntas na área de Q&A. E agora eu gostaria de passar a palavra para o Rodrigo Capelato. E, enquanto isso, se vocês puderem colocando suas questões, que ao final nós vamos aí trabalhar para responder todo mundo. Muito obrigado. Passando a palavra para você, Rodrigo. Obrigado. Obrigado, muito boa tarde a todos. Obrigado pelo convite aí da Tanitrim. Obrigado em nome do Léo Ferreira, da Camila, toda a equipe. E é uma honra aqui poder falar para vocês, e junto com o Carlos Fernando, né, uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração, pelo trabalho todo que faz na associação, na ABED, mas principalmente à frente aí de toda a educação à distância do Grupo Cruzeiro do Sul. É um trabalho belíssimo aí que mostra como a Cruzeiro do Sul, inclusive, tem se diferenciado na questão do EAD, um profundo conhecedor. Eu não sou tão conhecedor assim, não vou conseguir ir tão a fundo na questão do tema da avaliação, né? Eu acho que foi legal porque o Carlos Fernando conseguiu ir bem a fundo na questão da avaliação, então eu vou trazer alguns dados e vou focar um pouquinho mais nos desafios que se colocaram, né, para o setor diante da pandemia, né? Fomos todos pegos de surpresa e isso trouxe novidades bastante desafiadoras, né, a partir de março do ano passado. Sem dúvida nenhuma, antes da pandemia, a gente já vinha com um desafio muito grande quando se falava em avaliação, que era a questão da avaliação por competências, né, como o próprio Carlos Fernando falou bastante, né, de a gente sair daquela avaliação do conteúdo e ir para a avaliação das competências e das habilidades, que são basicamente as grandes exigências para os empregos do futuro, né, para os trabalhos, para as profissões do futuro. Elas vão ser muito mais, vai ser muito mais necessário você trabalhar competências e habilidades dos alunos do que efetivamente os seus conteúdos. Isso é um tema, né, para uma nova palestra, mas como avaliar, então, se a gente está efetivamente conseguindo transmitir e fazer o aluno aprender competências, né, a adquirir competências e habilidades que ele vai precisar para o mundo moderno do trabalho, né? Essa é a grande dificuldade, já era a grande dificuldade, já era o grande desafio quando a gente falava em avaliação. E aí, no meio disso, veio a pandemia, que nos trouxe mais um grande desafio, porque o que a gente via é que, por exemplo, a educação à distância, né, os cursos EAD, eles nasceram EAD. Né? Então, a avaliação, por mais que precisasse ser aprimorada, como o próprio Carlos Fernando falou, ela já nasceu diante daquela realidade, pensada naquela realidade. Mas nós tivemos um grande desafio que foi com as aulas remotas, né? A transposição do presencial para as aulas remotas, como transpor a questão da avaliação foi mais um desafio que se colocou para as instituições de ensino. Então, eu trouxe aqui, já que eu não tenho cabedal para me aprofundar tanto na questão do tema teórico da avaliação, eu trouxe aqui alguns dados de uma pesquisa que nós fizemos no ano passado em relação a essa experiência das aulas remotas e com foco
peguei só a parte que foca a questão da avaliação, né, e vou mostrar aqui para vocês. E essa pesquisa está sendo refeita agora, então eu vou trazer, inclusive, um spoiler. Essa pesquisa ainda vai ser divulgada, ainda vai ser tabulada, mas eu já peguei alguns dados e conversei com alguns professores, né, que já trazem algumas mudanças, né, depois de um ano de pandemia, o que a gente vê de evolução na questão da pandemia. Bom, então deixa eu compartilhar aqui minha tela. Só um minutinho. Vamos lá. Estão me vendo aqui? Sim, professor. Tá. Bom, a primeira coisa, nós fizemos, então, uma pesquisa. Eu não trouxe aqui os dados, como o tempo é curto, né? Eu não trouxe aqui os detalhes da amostra, mas fiz uma pesquisa com mais de 4.000 estudantes, que já estão, na maioria, na experiência de aulas remotas, né? E para a gente ver como é que estava e, em função da avaliação, e como é que está agora. Então, a primeira pesquisa perguntou para alunos de instituições privadas e públicas, né, sobre a questão da aula remota. Naquele momento, que foi em julho do ano passado, né, em relação ao primeiro semestre, 99% dos alunos já tinham migrado na rede privada para as aulas remotas. As universidades públicas ainda discutindo, né, e um pouco atrasadas, mas já tinham 42% de alunos frequentando aulas remotas, né? Nós perguntamos para eles, né, se o modelo adotado tinha sido adequado, né, tanto para professor quanto alunos. Nós fizemos também essa pesquisa com docentes, isso que vai ser importante para falar sobre a questão da avaliação, mas o que nós, e com docentes, nós chegamos a ter uma amostra de 550 docentes que responderam à pesquisa, né? Então, tanto docentes quanto alunos entenderam e concordaram que o modelo de aulas remotas, dada a impossibilidade que a pandemia trouxe, era efetivamente o mais adequado, tinha sido o mais adequado a ser adotado, tanto nas instituições públicas quanto privadas, tanto para os alunos quanto para os professores, né? No entanto, com relação à experiência, aí já não era tanta unanimidade, já não tinha tanta unanimidade. Você vê que o número de alunos que avaliavam a experiência com as aulas remotas naquele momento como excelente ou como ótima era de apenas 17,9% nas instituições privadas e de apenas 10% nas públicas, né? E dos professores, 19,5% na privada e 3,4% só nas públicas, todo mundo ainda, naquele momento, engatinhando, né, na questão do uso quais melhores metodologias, como usar a tecnologia e assim por diante. Então, havia uma dificuldade em relação a isso, né? Mas, de qualquer forma, mesmo naquele momento, né, em que a experiência ainda não era das melhores, a gente sabe que foi evoluindo ao longo do ano, e a gente vai ver em relação à avaliação, uma boa parte, aí 50% quase dos entrevistados, tanto dos alunos quanto dos docentes, disseram que gostariam de, depois do fim da pandemia, manter essa experiência, né, de aulas remotas, o que reforça essa tese de que provavelmente quando voltarmos vamos voltar com modelos híbridos e que a gente mescla a questão de aulas remotas e presencialidade. No entanto, né, aí é que vem um dos grandes problemas que a gente vem enfrentando e que forçou, inclusive, os professores a mudar o método de avaliação durante a pandemia, durante as aulas remotas, né? Foi a questão, foi perguntado para o docente, né, como é que via a questão da participação dos alunos, né, como é que eles viam também se os alunos estavam mais atentos, mais concentrados, né, e se eles tinham mais facilidade para participar, né? E, efetivamente, a avaliação foi bastante negativa, né? A gente sabe da dificuldade que é em relação às aulas remotas, né? Com relação aos alunos se manterem concentrados, né? Naquele começo, muita gente só transpôs, né, a metodologia de aulas presenciais para o modelo de aulas remotas. E isso trouxe muita angústia, inclusive muita ansiedade para os professores, né, que tiveram que se virar. Vários comentaram, né, o problema das caixinhas pretas, que não conseguiam interagir com os alunos não participavam, né, e isso passava muito pela questão da avaliação, né.
E aí uma das questões que nós colocamos, então, é que tipo de avaliação eles estavam utilizando, né? E vejam, mais de 50% no ensino privado e 33% no ensino público, né, estavam utilizando provas de múltipla escolha, né, ou seja, provas bastante conteudistas, como disse o Carlos Fernando, e muito fáceis de serem coladas, inclusive. Então, muitos professores, né, ficaram muito desestimulados naquele momento, porque sentiam que os alunos participavam pouco, não abriam câmera, não abriam microfone, e quando chegava na hora da prova, inclusive, como eles, a maioria, estavam dando provas de múltipla escolha, né, viam que os alunos estavam colando assim, normalmente, né, pelos grupos de WhatsApp, frequentando o Google, tanto é que as notas, né, tenderam todas a subir. Se a gente faz uma pesquisa com os professores, todos eles dizem dessa questão da média, as médias subiram demais. Eu tenho um amigo meu, que é professor, inclusive, do Instituto de Matemática da USP, ele estava me falando, ele falou, olha, Rodrigo, está muito complicado, né? Ele estava tentando um jeito de dar aula nesse formato remoto, aula de matemática, botava a folha de sulfite atrás, filmava com uma câmera, usava outro computador e assim por diante. Eu faço toda uma parafernália, mas chega na hora da prova, prova de exatas, né? Muito difícil. Você cobra pelo resultado, né? E não pelo processo, tanto pelo processo, né? E aí, o que a gente vê, por exemplo, ele falou, minhas notas que se concentravam sempre em 4, 5 e 6, né? A grande maioria, hoje, quando a gente vê a curva, né? Agora elas estão todas concentradas em 8, 9 e 10, né? Ele estava dando aula, inclusive, na escola de engenharia da USP, até brincou comigo, ele falou, olha, eu vou soltar um lema que eu não contrate engenheiro formado em 2020, porque eles todos estão colando assim. Então, isso gerou mais um desestímulo muito grande, né? Bom, mas isso era naquele momento. Aqui algumas outros tipos de prova que alguns docentes, mas muito pontualmente falavam que estavam utilizando, apresentação oral e seminários, quiz, mescla de avaliações com trabalhos escritos, fóruns, etc., mas eram coisas muito pontuais, né? E aí agora, passado um ano aí de pandemia, né, o que nós estamos vendo como tendência, né, para avaliação, principalmente nessa questão das aulas remotas, e que pode ser muito bem transposto para o EAD. Né? O próprio Carlos Fernando fez uma crítica, né? Falou, olha, mesmo no EAD a gente ainda avalia muito por conteúdos, né? E precisa migrar para essa questão da avaliação por competências, já que isso é a exigência do mercado de trabalho do futuro. Né? E já vendo os primeiros resultados dessa pesquisa que nós estamos fazendo e conversando com alguns professores, né, a gente já viu algumas tendências interessantes depois de um ano de aulas remotas. Primeiro que mudou muito, muitos professores largaram as provas de múltipla escolha ou as provas conteudistas, né, e passaram a avaliar muito mais por trabalhos ou por projetos, né, projetos, por exemplo, que sejam interdisciplinares, inclusive, né? Mas que você possa avaliar não só o resultado do trabalho, mas principalmente o processo todo de elaboração do projeto, né? Que você possa avaliar, né, as etapas. Então, as avaliações passaram a ser contínuas, inclusive, hoje em dia você não tem mais aquela coisa de uma prova, 2 provas por semestre, né? A primeira bimestral e a segunda no final do curso. A grande maioria dos professores passaram a ter várias avaliações, né? De forma que o aluno, que é muito mais difícil ele se concentrar nesse formato de aulas remotas, não se perca nesse processo. Então, avaliações contínuas para o aluno não se perder no processo, né? Então, avaliar o processo e menos a memorização, já que memorização nesse formato ele pode colar facilmente, dificilmente você vai conseguir controlar isso, né? E avaliar as etapas para a elaboração desses projetos, não avaliar só o resultado final do projeto, mas como é que ele foi construindo isso, né? Provas continuam tendo, mas muito mais de análises de casos, análises do que efetivamente memorização, como eu falei, né?
houve um aumento, então, do número de avaliações, então, aquilo e, consequentemente, a nota final formada por muito mais avaliações, então, ao invés de ter 2 notas, ele passa a ter 8 notas, por exemplo, no semestre. Isso foi um ponto comum que eu vi em vários professores, né, que responderam à pesquisa, né? Agora, todos eles dizendo que, sem dúvida nenhuma, isso aumentou muito o trabalho do professor, né? E aí vem uma coisa bastante interessante, né, que é a necessidade da utilização de ferramentas, né, para avaliação online, para o uso da inteligência artificial, né? A Tanitin é uma grande, talvez, acho que é a maior especialista nisso, né, que eu conheço aqui no Brasil, e ela efetivamente tem que ter um trabalho muito importante, né, que é apoiar esses professores, porque senão, quer dizer, nós estamos falando de trocar 2 avaliações por 8, por exemplo, por semestre. O trabalho do professor se multiplicou infinitamente se ele tiver que fazer isso tudo manualmente. São vários professores, inclusive, dando depoimentos nessa pesquisa, que estão esgotados, né, de tanto que estão tendo que avaliar. Porque ou eles fazem uma avaliação contínua, ou esse aluno se perde no meio do processo, e se, ao mesmo tempo, eles fazem essa avaliação contínua, eles têm que ficar corrigindo o tempo inteiro, né, principalmente se for avaliação de projeto, trabalho e assim por diante. Então, essas ferramentas, né, precisam ser avaliadas e os professores precisam ser capacitados, né, porque muitas vezes as instituições adquirem essas ferramentas, mas o professor não sabe utilizar direito, não tem uma habilidade com relação à tecnologia para isso. Quer dizer, é preciso instrumentalizar os professores para o uso dessas ferramentas de avaliação. E utilizar a inteligência artificial, sem dúvida nenhuma, né, para poder trazer, inclusive, uma personificação maior para essa avaliação. Aumentar o trabalho, eles aumentaram o número de trabalhos em grupo, então, geralmente, que a gente vê metade das avaliações sendo feitas individuais e metade em grupo, né? E aí, como é que eu avalio se o grupo está todo mundo trabalhando, né? Você tem que avaliar dentro das ferramentas, como o Zoom, por exemplo, você pode trabalhar em grupos, né? E aí é uma questão de avaliar, olhar como é que os grupos estão trabalhando durante a aula, você divide a sala em grupos e vai ficar olhando como é que os grupos estão trabalhando, como é que eles estão participando, cada aluno está participando dentro do grupo. E algumas instituições, alguns professores disseram, inclusive, que estão usando aquela prática dos próprios alunos avaliarem a participação dos seus pares dentro desses trabalhos em grupo, né? A área de exatas, sem dúvida, é a que mais reclama, né, que mais tem dificuldade para avaliar o processo, né, porque eles tinham na cabeça sempre aquela questão de dar um problema e chega no resultado final, e aí você, de repente, você passa a ter uma situação em que, se você fizer dessa forma, a chance do aluno consultar um Google, consultar um colega e assim por diante passa a ser muito mais difícil de ser controlado, né? E uma outra coisa muito importante, né, talvez até porque os alunos se sintam mais livres ou tenham mais liberdade nesse formato, aumentou muito o feedback para os alunos pedindo muito mais feedback para os professores, né? Isso também trouxe um trabalho muito grande, né, para os professores, né, que passaram a ter que dar muito mais feedback para os alunos em relação aos trabalhos, às avaliações. E aí, como o próprio Carlos Fernando falou, acho que talvez trabalhar a questão do Learning Analytics para os professores seja bastante importante para ele ter mais elementos, inclusive, para dar feedback. Então, utilização dessas ferramentas online que automatizem várias partes dos processos, né, combinados com a inteligência artificial, e junto com o Learning Analytics, né, que permite que o professor já tenha relatórios, né, e com isso ele consiga ter feedbacks. Isso também pode aliviar os trabalhos dos professores nessa nova etapa. Então, o que eu queria dizer era eu fiz uma apresentação aqui bem rápida, né, dado que nós tínhamos uns 15 minutos, espero não ter me excedido aí no tempo, e acho que o mais rico é a gente ficar aí à disposição para responder as perguntas, para o debate final. Então, era esse o meu recado que eu queria falar, me concentrar um pouquinho mais nesse momento aí da pandemia, e desde já, mais uma vez, agradecer aí a participação de todos, o convite, e vou estar aqui à disposição agora. Muito obrigado.
Muitíssimo obrigado, Capelato, pela apresentação, muito ricos os dados aí, obrigado pelo spoiler. E muito interessante, né, esses dados coletados aí, essas questões dos processos de avaliação, múltipla escolha nesse momento, se é por trabalhos ou uma análise mais dissertativa, né, e a gente está, acho que está todo mundo aí se ajustando ainda, muitas instituições com processos, né, quais são os processos ideais para trabalhar com os alunos nesse momento, e agradeço muito aí esses dados, né, e os insights. Eu queria aproveitar um pouquinho para falar, né, e a gente comentou aí, o Capelato também mencionou sobre o uso de inteligência artificial e como auxiliar os professores esse tema, né, que é nós migramos para o ambiente online e com essas práticas, com essas avaliações, acabaram onerando muito tempo do professor em acúmulo de correção de tarefas e tudo mais. Eu queria falar um pouquinho da visão da Turnitin, que nós somos uma empresa focada em apoiar as instituições para transformar essa avaliação realmente em aprendizagem, e nós oferecemos algumas ferramentas que apoiam na parte formativa do aluno, né? Então, o nosso foco é bem focado em promover a qualidade das avaliações e criar uma proximidade do professor e do aluno ao longo do desenvolvimento dos trabalhos e das atividades, né? Um ponto importante para a gente pensar também é que essa inteligência artificial ela tem sempre que ser uma assistência ao professor. A ideia não é tirar o professor do papel de protagonista, né, do processo avaliativo, né? E é ele que vai poder ter todo esse benefício para justamente ter mais tempo para passar com os alunos, fazendo uma mentoria e estando mais próximos ao longo do aprendizado, né? Eu gostaria de mostrar para vocês, aqui também é um spoilerzinho, nós temos uma ferramenta de avaliação que trabalha com inteligência artificial assistida, que se chama Gradescope, e permite também os professores enxergarem alguns padrões. Então, da maneira que ela funciona, ela enxerga alguns padrões de comportamento, né, da sua turma nas respostas. Também permite você fazer quizzes, permite uma variedade de utilizações e permite vocês enxergarem padrões para que vocês tenham justamente mais tempo para darem uma resposta mais personalizada para esse aluno, atender a individualidade de cada um, né? Aqui no próximo slide a gente tem até, acho que a Camila vai compartilhar aqui no chat, um link para que os que tenham interesse em conhecer um pouquinho mais dessa ferramenta possam criar uma versão gratuita da plataforma e vocês poderem utilizar aí na sala de aula, tá bom? Essa ferramenta tem uma coisa muito interessante também, porque a gente estava falando, né, como será mais no futuro, quando a gente voltar a poder atender aulas presenciais, um formato híbrido. Então, essa ferramenta ela tem uma coisa muito interessante, porque ela permite, inclusive, que você opte por fazer uma prova no papel, tire uma foto, mande, ainda tem esse meio que esse perfil da prova tradicional, e aí ela integra com a tecnologia, com inteligência artificial, para você ter essa resposta, esses padrões em escala e ter essa parte do Learning Analytics para trabalhar, ao mesmo tempo que você pode também trabalhar diretamente na plataforma. E para aqueles que tenham interesse em fazer a parte de elaboração de trabalhos, e aí a gente entra em um outro aspecto, né, em um outro tema, que é apoiar esses alunos se certificando que eles atingiram os objetivos de aprendizagem, mas que também eles entrem com uma consciência sobre pensamento crítico, como nós falamos, a parte ética no desenvolvimento do trabalho, e vocês poderem acompanhar esses professores, os alunos ao longo dos trabalhos. Nós temos o Feedback Studio, que é uma outra ferramenta que consegue enxergar similaridades de texto e apoiar em citações, né?
nos trabalhos, mas é uma ferramenta muito mais para vocês trabalharem mais próximos do aluno no desenrolar dos trabalhos, tá? Essa ferramenta também integra um plugin que se chama Draft Coach, que atualmente funciona com o Google Docs, e aí vocês conseguem, o próprio aluno consegue ter essa verificação de similaridade, de citações, ao longo do desenvolvimento do trabalho dele, antes de submeter para os professores, tá bom? Eu não vou alongar muito mais, eu vou abrir para perguntas e aproveitar para agradecer novamente ao Capelato, ao professor Carlos Abed, ao Semesp, muitíssimo obrigado por essa aula de hoje. Obrigado. Perguntas? Pois é, nós recebemos muitas perguntas, a gente vai selecionar algumas, depois a gente responde para vocês por e-mail, vocês ficam também com o canal aberto para se comunicar conosco. E eu vou começar aqui com uma pergunta, seguinte, falando em educação e avaliação, como o professor pode realizar a trilha de aprendizagem de um aluno de maneira personalizada, se o número de alunos, no geral, no EAD, por professor é muito grande? Como ter esse olhar atento? Quais estratégias o professor pode adotar? Eu não sei qual professor que gostaria de responder. Fiquem à vontade, por favor. Eu posso falar. Muito boa pergunta. Eu acho que essas ferramentas, os próprios ambientes virtuais, eles permitem construir trilhas que possam ser personalizadas de acordo com os resultados de avaliação de cada aluno em cada etapa dessa trilha. É algo difícil de ser feito, né? Dá trabalho de ser feito. Nós fizemos, por exemplo, na Cruzeiro do Sul, 2 cursos, que inclusive foi tema de um doutorado, um que era de nivelamento em matemática, outro um nivelamento em língua portuguesa, que tinha essa organização. Para você ter uma ideia, ele tinha 327 vídeos e foram necessários 17 professores para fazer isso. Quer dizer, é algo mais complexo. Fora do Brasil, inclusive, eu conheci lá, junto com o Rodrigo Capelato, a Arizona State University. Ela usa lá vários recursos de aprendizagem adaptativa, que estão disponíveis hoje, na sua maioria, em língua inglesa. Não é fácil fazer a tradução para português disso, porque tem toda uma engenharia aí de inteligência artificial, mas para você ter um exemplo, nessa universidade, eles têm programas de aprendizagem adaptativa que se adapta de acordo com a performance do aluno, conhecimento do aluno, para a área de matemática básica, para curso para economia, para um curso de biologia inteirinho feito com esse recurso, ou seja, já existe lá, acho que em breve está aqui. Mas eu penso que as ferramentas aí que foram colocadas pela Turnitin em termos de Learning Analytics já permite um pouco isso. Eu acho que o Capelato falou, né? O professor, hoje, ele está tendo que fazer diversas avaliações, está trabalhando com isso, mas ele pode fazer. Imagine se você tem mais apurado, enquanto professor, as necessidades de cada aluno que vem em relatórios para você. E você possa falar assim, poxa, esse aluno precisa mais disso, outro precisa disso. Você pode, então, trabalhar num outro modelo, vamos dizer, mais básico de orientação de aprendizagem para o aluno, fazendo com que ele se beneficie dessa personalização. Isso, lógico, vai depender da escala que a gente estiver trabalhando.
Legal, obrigado. Eu tenho uma pergunta aqui também para o Capelato, que é qual é o equilíbrio ideal para o uso da inteligência artificial no EAD e ensino híbrido para que possamos manter a interação com professores e otimizar o tempo de profissionais em processos que demandam tempo para educar? Não, essa é uma pergunta bem difícil. Qual é a dosagem, né? Até eu vou aproveitar aqui, acho que a Laila que fez aqui no chat uma pergunta, quando eu mostrei aquela tela que mostra os tipos de avaliações que estavam sendo feitos, né, e que no ensino superior privado, 50% estavam usando provas de múltiplas escolhas, e no ensino público 30%, né? Então, o que explicava essa diferença? Ela perguntou, eu vou aproveitar aquilo para tentar responder a tua pergunta, tá? Então, primeira coisa, a gente tem que entender que assim depende muito do universo que esse professor estiver trabalhando, né? Quando a gente fala, por exemplo, numa instituição de massa com milhares e milhares de alunos, né, é mais difícil você fazer um trabalho mais personalizado, mais personificado do que uma instituição, por exemplo, de nicho, que trabalha só com aluno de classe A, que tem 1.000 alunos, que pode se dar a um trabalho mais específico, né? Infelizmente, a situação não é uma escolha de ninguém, isso, né? É uma situação da realidade nossa. Então, o que explica, inclusive, aquela diferença é que, por exemplo, na universidade pública, ela atende a um público muito menor, a maior parte dos professores são professores concursados com tempo integral, então dá o tempo dele fazer, né, aquela questão de poder fazer trabalhos e avaliar, depois corrigir esses trabalhos todos, né? Coisa que geralmente numa instituição privada, em que você atende aí 75% dos alunos, muitas vezes não dá para fazer, e aí você vai ter que utilizar de outras formas mais automatizadas. E aí, eu acho que, nesse sentido, inclusive, o setor privado avança mais rápido, inclusive no uso da inteligência artificial e para avaliação, porque ele vai da necessidade, né? Então, assim, dizer o quanto é necessário, é lógico que seria o ideal, seria uma mistura dos dois, né? Uma coisa do professor avaliando, podendo avaliar de uma forma mais personalizada, né, avaliando o processo, e a inteligência artificial apoiando ele nas etapas que possam ser automatizadas. Mas, dependendo muito da situação que ele enfrenta, né, se eu tiver com muitos alunos em sala de aula, por exemplo, né, ou se eu tiver uma carga horária menor, né, se não for o tempo integral, eu vou ter que me adaptar em relação a isso, vou ter que utilizar mais inteligência artificial ou menos inteligência artificial. Mas, de qualquer forma, tem muita etapa que, mesmo eu tendo pouco aluno, eu posso muito bem utilizar a inteligência artificial, ela vai ajudar mais até do que se eu quiser fazer sozinho, né? E eu acho que ela tem um grande benefício, né, onde eu vi sendo utilizado, de poder fazer uma avaliação mais personalizada, né? Quer dizer, eu posso avaliar, né, sem matar o professor, né? Melhor o Léo, o Rodrigo, o Carlos, né, cada um com as suas deficiências, né, aplicando testes que sejam padronizados, e aí depois o professor entra, depois dessa etapa já inicial de conseguir, ele já te traz, né, um retrato de como é que estão todos os seus alunos para você saber trabalhar, o que eu vou trabalhar mais, aonde eu tenho maior dificuldade na turma como um todo, e se eu tiver mais tempo, se eu tiver mais possibilidade de dedicação, tentar até individualmente achar os problemas de cada um. Mas a inteligência artificial pode me matar toda essa primeira etapa, né, de trabalho. Muito legal, obrigado. Bom, pessoal, eu acho que a gente já está chegando, já passamos um pouquinho do nosso horário, mas eu queria de novo agradecer muitíssimo pela presença do professor Carlos, do Rodrigo Capelato. Obrigado a todos que nos acompanharam aqui nessa tarde, e avisando vocês que, novamente, que entre 24 e 48 horas nós vamos enviar aí a gravação, tá bom? Para vocês poderem ter esse conteúdo com vocês. E gratidão aí pela apresentação, pela oportunidade. Muito obrigado. Obrigado a todos. Eu que agradeço. Um abraço. Eu que agradeço tchau. Aí. Até a próxima. Um abraço a todos. Fiquem bem. Um abraço. Obrigada. Tchau. Tchau.